Boa noite, Fade. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus, que privilégio nós temos, né? De estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma noite abençoada, para podermos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dar uma boa noite também a toda a igreja online que está nos acompanhando nos seus lares. Sejam muito bem-vindos. Fiquem conectados conosco até o final, porque o Senhor tem uma palavra ao nosso coração, muito abençoada nesta noite. E eu quero agradecer o Gil, né, pela abertura aqui. E se eu perguntasse para você, você já está abençoado? Você já está abençoado? Nós poderíamos já ir para os nossos lares, porque o Senhor já nos abençoou. Mas agora, como o Gil disse, é um momento muito importante. Então, quero que você vire para o seu irmão aí e diga para ele o seguinte: agora, eu quero que você não converse comigo, porque é Deus que vai falar comigo. E se você falar comigo, eu vou dizer que é o demônio. Robert Dudu nos ensina isso, né? Ele não permite que ninguém converse, é a ordem no culto. E eu fico muito lisonjeada, muito agradecida a Deus por aprender isso com ele. E já fica a dica também, quando eu estiver no culto, não converse comigo. Eu até respondo, mas eu fico, né? Mas amém. Deus sabe de todas as coisas. Vamos então fechar os nossos olhos, coloque a sua mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele fale conosco, amém? Querido Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos na Tua casa, nós estamos reunidos aqui na Tua presença nesta noite, Pai gloriosa, e nós sentimos poderosamente a Tua presença através dos louvores. Nós Te louvamos, Pai, com os nossos louvores, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e neste momento nós queremos, Pai, receber a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor use a minha boca como um instrumento, porque eu estou aqui somente representando o Senhor, a palavra do Senhor, a obra do Senhor. Quem trabalha, quem cura, santifica, liberta, transforma é o Senhor. E eu peço que a unção do Teu poder haja neste momento aqui, haja através da palavra, e que essas pessoas, tanto do presencial quanto do online, elas sejam alcançadas, elas sejam trabalhadas nesta noite, e que nós possamos sair daqui, como o Gil mesmo diz, libertos, abençoados, para a honra e glória do nome do Senhor. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu gostaria de ler com vocês o livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do 1 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as pontes e riacho que atravessava a região. Eles diziam: porque deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos. Presta atenção, amados. Ele reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres, e sobre ele construiu outro muro do lado de fora do primeiro, e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Próximo. Nomeou sobre o povo oficiais militares, os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes, presta atenção, sejam fortes e corajosos.
Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. E com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém? Então agora nós vamos iniciar a nossa ministração. Se você tem a sua palavra aí, eu vou deixar a minha aberta, porque ela fala um pouquinho diferente do que nós lemos hoje. Mas eu quero que você preste muita atenção. Que você agora não saia para tomar água, não converse como eu falei. Você que está em casa também, fica antenado e prestando atenção, porque quando nós entramos num culto, quando nós entramos, nós precisamos, além de ter reverência, para que nós não percamos nada, né, Gil? Nós precisamos estar antenados. Nós aprendemos hoje, no curso que nós tivemos agora à tarde, de empreendedorismo, que uma palavrinha pode mudar a vida de uma pessoa. Então, é bom a gente sempre estar antenado. Então, sobre o assunto de hoje, o tema da minha ministração é vencendo os inimigos. E para que nós possamos vencer os nossos inimigos, nós precisamos neutralizar os ataques do inimigo. Fale aí, repita. Eu preciso neutralizar os ataques do inimigo. Todos os dias, queridos, nós temos, tá? Nós estamos diante da batalha para uma vida melhor, para uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida regrada de sucesso, de conquista, planos alcançados, objetivos realizados. E, embora a Bíblia diga para nós que nós somos mais do que vencedores, você é o que a Bíblia diz, certo? Você é mais do que vencedor. Embora que ela fale isso, enquanto nós vivemos nesse mundo, enquanto nós vivemos nessas terras, nós sempre teremos um adversário, que é o nosso adversário, o adversário das nossas almas, que ele sempre vai tentar impedir o nosso sucesso. E cabe a mim e a você neutralizar os ataques que vão vir sobre nós. Em Efésios 6:2 diz assim: porque a nossa luta ela não é contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue, não é contra pessoas. Não é contra o nosso irmão, contra a nossa família. A nossa luta não é contra esse tipo de situação, mas a nossa luta, ela é contra os principados e potestades. Os nossos inimigos são os inimigos da nossa alma, que é o diabo e os demônios. E isso é algo que acontece conosco e nós estamos em constante batalha. E eu poderia aqui, no livro que nós lemos, eu poderia falar muitas coisas aqui do rei Ezequias. O rei Ezequias, sobre as obras que ele fez, né, ele levou o povo a um avivamento. Mas como vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de falar, né, Gil? E eu tenho que tomar cuidado com o horário, que eu deixei até meu celular aqui hoje. Eu quero, então, focar mais no que nós lemos, no texto que nós lemos, para que você, então, possa entender como o rei Ezequias agiu, para como nós devemos agir no nosso dia a dia, principalmente aí na juventude. Eu tenho atendido muitas pessoas de toda faixa etária, né? Mas nós estamos com uma juventude, jovens e adolescentes, e é uma idade, meus queridos, que o inimigo, ele trava mesmo. Ele trava batalhas, querendo trazer dúvidas no coração, querendo desviar os nossos jovens, nossos adolescentes da presença de Deus. Por isso, o Senhor me deu essa palavra para eu trazer para você. Só que também tem muitos adultos, porque todos nós estamos na mesma caminhada, nós estamos no mesmo processo e nós estamos juntos nessa, caminhando com um único alvo: herdar a terra prometida, herdar o céu. Nós estamos com um único alvo, todo mundo junto, servir, e um dia, quando o Senhor Jesus vir buscar sua noiva, então nós iremos morar com Ele nos céus. Amém? Então aqui a primeira coisa que nós vemos no texto é que o rei Senaqueribe, que era o inimigo de Judá,
Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta aí para confirmar, tá? No versículo 2 aí já começa. A primeira coisa do texto, então mostra que o rei Senaqueribe, que ele era o inimigo do povo de Judá. Nessa época, ele intentou o quê? Apoderar-se das cidades. Assim como Senaqueribe, os inimigos da nossa alma, ou seja, Satanás, os demônios, eles também querem apoderar-se das nossas vidas, impedindo as bênçãos, impedindo que nós cheguemos até a terra prometida, ou seja, morar no céu com Jesus, e impedir de nós vivermos a abundância de vida, ao qual o Senhor diz lá em João 10:10, a parte B, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que para nós termos essa vida em abundância, o Senhor ele já liberou essa bênção sobre a nossa vida. Está decretado. O Senhor quer que eu e você, nós tenhamos uma vida em abundância. E nós travamos essa batalha diária. E para que nós possamos então vencer os inimigos, nós precisamos neutralizar os ataques deles sobre a nossa vida. E isso cabe a mim e a você. Cabe a nós neutralizar. E a palavra então diz que o rei Ezequias, aí no versículo 3, ele fala que ele, vendo isso, ele tomou algumas decisões. O que ele viu? Ele viu algumas coisas ali que nós já vamos falar, e ele tomou algumas decisões para neutralizar os ataques do inimigo. O texto mostra como o rei Ezequias, ele agiu para impedir que o seu inimigo, Senaqueribe, o rei da Síria, que ele destruísse o povo de Israel. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Aprendendo com a lição dele, aplicando na nossa vida, e nós vamos ter sucesso, nós vamos vencer as batalhas que nós estamos travando todos os dias. Então, as decisões, a primeira decisão ali, a primeira coisa que ele fez, ele identificou o inimigo. A palavra do Senhor fala aí no versículo 2, que ele viu Senaqueribe vindo com o rosto, na minha palavra fala, com o rosto de guerra contra Jerusalém. Então, ele já identificou o inimigo. E eu quero pedir para você nesta noite, já identificar o seu inimigo. Eu sei o inimigo que eu batalho com ele todos os dias. E cada um de vocês sabe também as batalhas. Então, se você identificou o seu inimigo, daqui a pouquinho você já vai entender o que você vai precisar fazer. A segunda coisa que ele fez, fala aí no versículo 3, que ele consultou os oficiais, os comandantes e pediu ajuda. Ele buscou conselho. Em Provérbios 24:6, olha o que diz em Provérbios. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselhos. Pastora Silvana, o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, você identificando o seu inimigo. Tem inimigo que você vai guerrear, só você e Deus. E mais ninguém. Só que tem guerras, tem batalhas, que é você, Deus, e é a sua liderança, seu pastor, a sua família, a sua casa. Isso é algo que é sábio, foi sábio da vida de Ezequias. Ele foi sábio ali. E o texto fala que eles os ajudaram. E eu acho tão importante essa palavra, eu acho ela tão forte. O Senhor falou tão poderosamente ao meu coração. E toda vez que eu leio esse capítulo, o Senhor fala comigo de novo, e depois eu leio, Ele fala de novo, e eu leio, Ele fala de novo. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, nós vemos os históricos, os exemplos que aconteceram no passado, e trazer para o nosso presente, porque aí nós vamos ter vitória. Nós temos tudo o que nós precisamos contido na palavra de Deus, direcionamento. Se você precisa de cura, tem resposta aqui. Se você precisa de livramento, tem resposta aqui. Se você precisa de direcionamento, de salvação, de libertação, tudo o que você precisa está contido na palavra de Deus. E muitas vezes nós perdemos por falta de interesse. E nós precisamos tomar, então, através desse exemplo do rei Ezequias, nós vamos aprender o que ele fez, então, para ele vencer os inimigos. A primeira coisa que ele fez, presta atenção, que coisa importante
que coisa fenomenal que ele fez. Foi, assim, uma estratégia brilhante. A primeira coisa, ele mandou tapar as fontes de águas que havia fora da cidade. E o ajudaram a fazer isso. O que eu quero dizer com você? Que com essa iniciativa, ele impediu que o exército inimigo não tivesse acesso às fontes das águas. Olha que brilhante isso, que genial isso. Ele identificou o problema e ele fez ali. Qual é o inimigo, gente? O maior número de inimigos que vai sobreviver sem água. A água aqui nesse texto nós podemos entender que ele nutre, que ele fortalece o nosso inimigo. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Você precisa tapar as fontes das águas que está do lado de fora tentando contra a tua vida. Você precisa neutralizar esses ataques. E aí eu pergunto para você, quais são o que alimenta o nosso inimigo? O que é que alimenta os nossos inimigos? Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. E eu vou falar aqui aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje mudado. Você vai se render diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o único Deus que pode vencer a batalha no teu lugar, porque Ele diz para mim, Silvana, a batalha não é deste povo, é minha, mas eles precisam ter iniciativa do que eles precisam fazer. Então vamos lá, vamos tapar então as fontes das águas. O que alimenta o inimigo na nossa vida, contra a nossa vida? O que alimenta, o que dá nutrição ou dá fortaleza para os nossos inimigos vir e lutar contra nós? A incredulidade, por exemplo. Uma pessoa que ela está incrédula, o medo, a insegurança. Eu vou fazer um adendo aqui. Às vezes, o Senhor está chamando você para fazer algo ministerial na igreja. O Senhor está querendo dar unção, poder e autoridade sobre a tua vida, para você ganhar alma, para você pregar, para você curar pessoas, dar dons espirituais para você. E você está alimentando medo. E hoje você precisa tapar essa fonte. O medo, a inconstância, o desequilíbrio espiritual. Hoje eu oro, eu clamo, eu louvo, eu pulo, eu grito, mas amanhã eu já estou pacata. Inclusive eu falei isso no GM de hoje, de nós termos qualidade na presença de Deus. E também a imprudência, ela está levando muitas pessoas a nutrir o inimigo contra a vida dela. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 6,12, ela fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio, queridos, para fazer o que nós quisermos, certo? Vocês concordam ou não? O Senhor, Ele dá o livre-arbítrio para o homem. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele entra, ele destrói, ele quebra as pessoas, vamos dizer assim. Ele rouba sonhos, projetos. Ele leva a pessoa a pecar. Por quê? Ele não tem respeito nenhum conosco. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que Ele respeita as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Então Ele dá essa ordem não, Ele dá essa palavra para nós, que todas as coisas, elas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu tenho que filtrar na minha vida, na minha caminhada evangélica, aquilo que é bom para a minha vida espiritual. O que é pecado, o que é que vai desagradar e vai extinguir o Espírito Santo da minha vida, ou seja, vai me tirar, Rosinha, da presença de Deus, eu tenho que começar a descartar na minha vida. Eu tenho que buscar viver em santidade, viver em mudança de vida todos os dias, me alimentar da palavra de Deus, ter qualidade, o que nós aprendemos hoje no GM, que foi a palavra qualidade, foi um tema muito forte, muito trabalhado, e eu louvo a Deus por isso. E eu falo uma coisa para você, que quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, Satanás, ele se torna forte contra nós. Toda vez que eu e você, nós negligenciarmos a nossa vida espiritual, nós vamos estar dando força para o inimigo. Às vezes o comodismo é uma coisa que nós estamos nutrindo. Às vezes a pessoa está lá, só quer dormir, só quer ficar no game, só quer ficar na televisão, no Netflix.
ela não quer ter mudança de vida. Aí eu pergunto, você chega aqui no FAD, você vê um jovenzinho que ele está ali vencendo a batalha da preguiça, do desânimo, do comodismo, e ele está vencendo, ele está crescendo, ele está subindo de nível. Aí você olha e você fala, ai, mas Deus abençoa ele, não abençoa eu, pastor Gil. Ai, mas será que vale a pena eu servir esse Deus? Não, nós temos que vencer o comodismo. Se você está alimentando esse inimigo, eu convido você hoje, você que está no presencial e no online, eu convido você hoje para tapar essas brechas, tapar isso, fechar isso, essas fontes que está trazendo isso na sua vida. Olha aqui que fala no versículo 17. Um ensinamento forte, ele fala assim que o Senaqueribe, ele escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o povo das minhas mãos. Olha, audacioso ele, né? Mas até o final da ministração você vai entender o que aconteceu com ele. O que eu quero dizer para você? Por mais que você esteja numa luta, numa batalha que visivelmente o inimigo está dizendo a mesma coisa que Senaqueribe fez, escreveu uma cartinha. O inimigo pode estar falando assim para você, você não vai vencer, você não é ninguém, você não é importante, você não serve para nada. E eu sei que Deus está falando no seu coração nesta noite, porque o Senhor me mostra que tem pessoas que estão nesse conflito interior. E quando, eu quero chamar a tua atenção, que quando você começar a ter um ato de fé, quando você começar a acreditar e ter a fé na providência de Deus, mesmo diante dessa luta e dessa guerra que você passa, essa batalha que você, aos seus olhos, é impossível, você começa, sabe o quê? Desnutrir o inimigo. Você começa a tirar a força dele, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando nós temos a fé do tamanho do grão de mostarda, isso vai agradar o coração de Deus, e o Senhor vai começar a agir, pelejar, lutar por você. Por isso ele disse agora, que eu disse agora há pouco, ele disse que essa batalha não é mais sua, essa batalha é dele, porque ele conhece a necessidade do seu coração, ele conhece o que passa com você, ele sabe até o limite que você consegue ir. Mas hoje então, vai ser você que está ouvindo essa ministração, é você que vai decidir o que você quer. Você vai usar hoje do seu livre-arbítrio. Então, vamos lá, vamos tirar, enfraquecer a força do nosso inimigo. Vamos colocar nossa fé em ação. Vamos começar a crer que Deus, Ele está agindo e Ele pode todas as coisas. O que é impossível para você, o que você não tem força, o Senhor diz que é possível para Ele e Ele vai fazer. Você pode glorificar Deus por isso? A segunda coisa, Ezequias restaurou todo o muro. Lá no versículo 5a fala que ele se fortificou, ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro quebrado. Os muros, eles têm a função de proteção contra os ataques externos. É como se nós estivéssemos aqui no templo e tivesse, vamos dizer assim, ladrões ali do outro lado. Ele está tendo acesso a nós? Não, porque nós temos uma parede. E essa parede, então, ela tem a função de nos proteger desses ataques externos. E muros rachados, brechas abertas, elas dão força e são acesso fácil para o inimigo. Ah, pastora Silvana, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer para você que nós precisamos fechar todas as brechas que estão na nossa vida, todas as brechas que dão legalidade aos inimigos, a ação dos inimigos contra as nossas vidas. Ezequias, ele foi ali, ele fechou todas as brechas e o muro foi restaurado. E todas as bênçãos de Deus começam a acontecer na nossa vida, na minha e na sua, quando nós fechamos as brechas. Que brechas podem ser essas, pastor? E eu vou citar.
porque o Senhor me colocou para citar as brechas nessa noite para vocês. Quais são as brechas que dão aos espíritos, aos inimigos da nossa alma, legalidade para atuar na nossa vida? E essas brechas que nós precisamos fechar, para começarmos a viver uma nova história a partir de hoje, uma vida de vencedor. Você é mais do que vencedor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, e você vai vencer todas as suas batalhas. Só que para isso, nós precisamos fechar as brechas. 1 Pedro 5,8, olha o que diz 1 Pedro 5,8, eu vou ler para vocês. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, anda onde? Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso é muito sério na nossa vida. E quais são as brechas? A primeira que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa ministração, a primeira brecha é a falta do perdão. Eu gostaria que o irmão colocasse o versículo de Mateus 6, 14 e 15. A falta de perdão. Olha o que diz a Bíblia: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. Amados, eu faço um trabalho de cura interior. E eu tenho atendido muitas pessoas. E a maioria dessas pessoas, elas estão com toda a vida amarrada, destruída. Não consegue caminhar, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue vencer a batalha do dia a dia por falta de perdão. A falta de perdão, ela aprisiona a pessoa. A falta de perdão é uma brecha, uma legalidade tão forte no mundo espiritual, que ela tem a capacidade de nos paralisar. Então vire para o seu irmão e diga agora para ele: perdoe. Porque se você não perdoar, o Pai Celestial não vai te perdoar. Aí eu pergunto para você, qual que é o seu entendimento? Isso implica na nossa salvação, pastor Gil? Ou não? Implica? No meu entendimento, pastor Rafael, implica na nossa salvação? No meu entendimento, implica, porque a própria Bíblia, não é a pastora Silvana que está falando para vocês, é a Bíblia, é a palavra de Deus, que diz para você: perdoe. Se você quer ser perdoado, perdoe. Mas se você não perdoar, o Pai Celestial não vos perdoará. Você vê que coisa séria que é essa brecha na nossa vida? Então, se você que está ouvindo essa ministração hoje, eu convido você a entregar nos pés da cruz, a entregar para o Senhor Jesus hoje todo o mal que fizeram para você, que você fale em alto bom som: Senhor, eu perdoo, porque você precisa ser livre. Você precisa fechar essa brecha no mundo espiritual, para que o inimigo ele seja derrotado e você seja o vencedor em nome do Senhor Jesus. Às vezes, você está tão ferido pela falta do perdão, que chega a criar a raiz de amargura, e a raiz de amargura também é uma brecha, que ela traz problema para a nossa vida. E eu me proponho, gente, a minha agenda ela é grande, mas eu nunca fiz isso em púlpito, mas hoje eu vou fazer porque o Espírito Santo está me tocando. E eu tenho pedido para Ele: Senhor, manda almas para mim, Pai. Pode mandar, e eu peço a capacitação do Teu Espírito sobre a minha vida. E eu vou dizer para você, se você precisa de uma cura interior, me procure, que nós vamos fazer essa cura interior. Você vai arrancar toda amargura, toda falta de perdão da sua vida, e você vai viver livre. Tem pessoas aqui que já fizeram comigo. E aí eu não vou nem pedir para erguer a mão, porque nós não estamos aqui para mostrar ninguém, mas eu tenho certeza que elas podem dizer para você: faça, porque é uma bênção. Só que é assim, vocês vão me procurar, só que vai ter que agenda e às vezes demora. Mas tenham paciência, porque é um trabalho individual. Amém? Outra coisa, pecado não confessado. Lá em 1 João 9, o Senhor fala assim: se confessares os vossos pecados, o Pai, Ele vos perdoará.
Às vezes nós pecamos, e nós sabemos que nós pecamos, e nós não chegamos, Tiago, e não nos humilhamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus, e falamos, e fomos sinceros com Ele. Eu peço perdão pelo meu pecado. Outra coisa, a murmuração. A murmuração, ela tem destruído muitas vidas. A murmuração, não é o tema de hoje, não está na ministração, mas eu vou dizer, o povo de Israel era para ficar 40 dias no deserto, eles ficaram quanto? Quanto? 40 anos, por quê? Pela murmuração. O Senhor não gosta das pessoas, rebeldia. As pessoas que são rebeldes dentro de casa, as pessoas que são rebeldes na igreja. A rebeldia, ela é uma brecha que tem que ser fechada. Então, se você trabalha com a rebeldia aí, eu peço nesta noite que você reveja essa situação na sua vida. O não honrar pai e mãe. Deixa eu correr aqui. Não honrar pai e mãe. A palavra de Deus diz para você, jovem, honra o teu pai e a tua mãe, que é para que prolongues o teu dia. A Bíblia não fala para você, tem pessoas que falam assim para mim, Gil, pastora Silvana, eu não honro meu pai com a minha mãe porque eles bebem. Eu não honro meu pai com a minha mãe porque eles são ruins, porque eles são maus, porque eles são durões. A Bíblia não fala isso, independente de quem seja o seu pai, em quem seja a sua mãe. A Bíblia fala para você honrar o teu pai e a tua mãe. Se você não está honrando, você está com brecha aberta. Prostituição, adultério, vícios, fofoca, e entre outras coisas. Pornografia, sexo fora do casamento. Tudo isso são brechas. E nós precisamos, então, fechar as brechas de Deus. Só vamos neutralizar o inimigo, nós só vamos vencer o inimigo, se nós fecharmos a brecha. Vocês estão entendendo? Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus está falando com você? Posso continuar? Vou correr aqui. Terceiro, ele ergueu torres e edificou torres. Lá no versículo 5b fala assim, e sobre os muros ele ergueu torres. A função da torre é de vigilância. Ali a sentinela, ela montava guarda para identificar os possíveis ataques dos inimigos. Então, o que eu quero falar para você nessa noite? Que você tem que ficar atento aos ataques do inimigo. Você está sempre vigilante. Você já tapou as fontes, você já fechou as brechas e você tem que erguer muros. Ou seja, você tem que viver em vigilância. Eu vou pedir para ele colocar o versículo aqui de Mateus 26, 41. Olha o que diz Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, como é, pastora Silvana, me ensina como é que eu tenho que fazer a torre, então, de proteção na minha vida. Eu vou ensinar você rapidamente. Na sua vida espiritual, você tem que ter uma vida espiritual de qualidade com Deus, você tem que orar, jejuar, ler a palavra de Deus, entrar em intimidade profundas com o Pai. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo sentir Deus. Aí eu respondo, você precisa ter qualidade, tempo, ter o seu tempo com Deus, seu momento com Deus. Tem pessoas que falam assim, mas eu oro e Deus não me responde. Aí eu pergunto para você, você entra na presença de Deus, eu já falei aqui em outra ministração que eu me lembro, a gente entra na presença de Deus, a gente ora, pede, e aí a hora que Deus vai começar a falar conosco, a gente levanta das costas para Ele, Gil, e vai embora. E tem várias maneiras de Deus falar conosco. Ele manda pessoas, Ele fala através de sonhos, Ele nos dá sinais. Enfim, Deus, Ele sempre está falando, nós que não estamos antenados àquilo que o Senhor está falando conosco. Sobre os filhos, os pais que estão aqui presentes. A palavra de Deus fala que o pai deve ensinar o filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele seja moço, ele não se desvie. E os pais e os filhos, eu já falei, ser obedientes aos pais, honrar pai e mãe. No trabalho, você deve ser o melhor funcionário. Você sabia que quando nós matamos tempo do nosso patrão, nós estamos extorquindo, roubando a empresa?
Porque se nós temos um contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho que você assinou, ele fala assim, olha, você vai trabalhar das 8 da manhã às 17 horas, com intervalo de 1 hora de almoço. Se você não trabalhar nesse intervalo e você ficar roubando o tempo da empresa, em internet, isso é sério. Fica na internet, deixa de fazer o trabalho. Você tem que dar exemplo e ser o melhor funcionário dessa empresa. Namoro santo. A palavra de Deus, ela abençoa o sexo dentro do casamento e não fora do casamento. E eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor me pede para falar. Por isso, não fiquem chateados comigo. Não fiquem chateados comigo. No casamento, aí eu pergunto para os casais que estão aqui, vocês oram juntos? Não precisa responder. Vocês estudam a palavra de Deus junto? Vocês se fortalecem junto? Vocês dialogam? Vocês têm um bom diálogo no casamento? Vocês têm a reciprocidade? Você precisa fazer tudo isso para ter uma vida abençoada e, além de tudo, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu já estou indo para o final, gente. Eu estou indo para o final, prometo. A outra coisa, Ezequias levantou outro muro para fora. Quando ele ergue outro muro para fora, que fala ali no versículo 5, a parte B, isso significa que ele se fortificou. Então, todos esses passos que ele fez, ele chegou a se fortificar, e isso é importante na nossa vida. Nós precisamos nos fortificar. E eu vou pedir para ele colocar Efésios 6:10, para vocês lerem. Olha o que fala 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em quem que nós vamos nos fortalecer, segundo a Bíblia? No Senhor. Ninguém consegue vencer uma batalha sozinho. Ninguém consegue vencer os gigantes, vencer os inimigos sozinho. E quem vence por nós é o Senhor. Então é no Senhor que nós temos que vencer as nossas batalhas. E isso é importante. Se ele ali ergueu outro muro, é porque ele já estava fortificado. E é isso que Deus quer de mim e de você. E aí depois ele fez as armas e escudo em abundância, ele se equipou ali. Nós devemos nos equipar das armas, que fala lá em Efésios 6, 14 ao 18, que ele fala sobre os escudos, a armadura de Deus. Quem conhece Efésios 6, 14 ao 18 aí? Quem que já leu sobre a armadura de Deus? Fica uma lição de casa, porque eu não tenho tempo de citar aqui. Você vai chegar hoje, a sua leitura antes de dormir. Efésios 6, do 14 ao 18, vai ensinar você a se revestir da armadura de Deus. E ali, para terminar, ele fala que ele pôs oficiais de guerra sobre o povo. Ele estabeleceu líderes. E eu estou indo para o finalmente, eu vou pedir para ele colocar aí, mais uma vez, o versículo 7 de 2 Crônicas, 7 e 8. O rei Senaqueribe, ele teve a audácia de mandar carta, dizendo que seria mais um povo que ele ia vencer. Mas olha o que aconteceu. A palavra de Deus fala, eu vou ler na minha aqui. Fala assim, olha o que ele disse. Ezequias disse: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E essa palavra hoje o Senhor fala para você que está me ouvindo, tanto no presencial, no online, para você não temer os seus inimigos. Porque aquele que pode todas as coisas, ele está com você, ele está guerreando por você, mas você precisa ter um passo de atitude, você precisa se colocar hoje diante de Deus, você precisa ver aonde é que você tem que
sanar a situação da sua vida, e você então vai poder viver a novidade de vida como vencedor, e vai chegar lá no final, ganhando a sua coroa, tendo o direito de morar no céu, e ter a vida eterna com Jesus, porque isso é muito sério, é isso que o inimigo quer roubar de nós. Ele quer também roubar fora todas as bênçãos que nós temos aqui neste mundo. Ele quer roubar o nosso direito de ter a vida eterna com Deus. E para fechar a minha ministração, o 21. Versículo 21, olha o que acontece com o rei. Senaqueribe, ele foi envergonhado e ele foi derrotado. Olha o que Deus fez. Então o Senhor enviou um anjo. Quem que o Senhor enviou? Um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes, os chefes do arraial, do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E então, entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali mesmo. Forte isso, não? Ele afrontou o Deus vivo. Ele afrontou o poder de Deus, mas teve um povo que tomou uma atitude de fé, e teve atitude, teve mudanças, teve busca, teve decisões importantes na vida para que pudesse tudo isso acontecer. E isso também Deus vai fazer conosco hoje. William, Deus vai fazer isso conosco hoje. Em nome do Senhor Jesus, Ele enviará a sua vitória hoje, Ele enviará a minha vitória hoje sobre os nossos inimigos. E todos os meus inimigos e os seus inimigos, eles serão envergonhados diante de Deus. Nenhum deles vão ficar de pé, nenhum deles vai poder mais colocar as mãos, os dedos diante do teu rosto para te acusar. Mas isso a partir do momento que você se prostrar diante de Deus e você tomar essas decisões e fazer esses passos na sua vida. Eu me conheço, eu sei a batalha que eu tenho que travar todo dia. Eu sei o inimigo que eu tenho que fazer com que as forças dele se diminuam contra a minha vida. E você também já sabe o seu. E eu encerro a minha ministração, só que eu quero orar. Porque hoje, você que está aí na sua casa, e você que está aqui no presencial, a sua vida não vai ser mais a mesma. Essa batalha que está travada na tua vida, ela vai se destravar hoje. E eu quero chamar aqui na frente, para o altar. E você que está na tua casa, você leva o seu pensamento a Deus e faz a sua oração junto conosco aqui. Eu quero chamar pessoas para vir aqui na frente que não consegue liberar perdão para as pessoas. Você que precisa liberar perdão para alguma pessoa e você não consegue, você guerreia com isso, você luta com isso. E você sabe também que você precisa liberar perdão. Se você precisa fazer isso, eu peço que você venha aqui na frente. Para quem é de perdão, eu vou pedir para ficar nesse cantinho aqui. E vão se levantando, porque eu não vou ficar insistindo por causa do horário. Outra oração que eu quero fazer. Amados, eu quero deixar bem claro para você. Quando a gente pede para você vir aqui na frente, de forma alguma, é para nos envergonhar. Né, Gil? É um passo de fé. O pastor Toninho, ele sempre fala que a bênção do altar, ele alcança a nossa casa. E nesse altar aqui tem muita coisa. Nesse altar aqui tem cura. Nesse altar tem libertação. Tem portas abertas. Nesse altar aqui tem vida eterna. Nesse altar tem a liberdade do Espírito Santo para agir na nossa vida. E você que ouviu essa ministração e sabe que você tem travado batalhas difíceis. De tudo isso que eu citei aqui e outras coisas que você já entende que não é certo, eu peço que você venha aqui na frente
porque nós vamos orar por você. Você que precisa se posicionar. E eu peço que você olhe só para Jesus agora, esqueça de quem está do seu lado. Esqueça do que as pessoas podem pensar de você, porque nós estamos tudo junto no mesmo caminho. E nós não podemos olhar para as pessoas e achar porque ela tem dificuldade em uma área da vida dela, que ela não é importante. Pelo contrário, ela é muito amada. O Senhor nos ama, amados, incondicionalmente. Ele não suporta o pecado, mas Ele ama nós que somos pecadores. E o Senhor, hoje, Ele vai te dar força. A unção do poder de Deus vai descer sobre a tua vida. Você que está se posicionando aqui na frente. Nós temos aqui o pastor Gil e o pastor Rafael. Eu vou estar orando, pastores, que nós estamos com menos pastores aqui. Se tiver mais pastor no templo, eu peço que venha aqui na frente. Eu vou estar orando e eu vou pedir para vocês ir ministrando sobre essas pessoas. Tem pessoas aqui hoje que vão ser curadas de enfermidades. Enfermidades no corpo, enfermidades na alma, no espírito. Tem pessoas aqui que pela unção do poder de Deus, por isso se você está no banco, venha para frente. A hora que eu começar a orar, eu não vou insistir mais. E eu sei que tem mais pessoas. Tem mais pessoas que estão no banco e precisam tomar um passo hoje de decisão diante de Deus. Enquanto eu estiver orando, os pastores vão colocar a bênção, a mão sobre as suas cabeças, e eles vão decretar a vitória sobre a vida de vocês. E nesse momento da imposição da mão desses pastores, a unção de Deus vai descer sobre a tua vida. E você vai receber a tua vitória, a força que você precisa. A unção e o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, para você vencer isso que você precisa vencer. E eu quero dizer para você, olhem para mim rapidamente. Eu quero dizer para vocês uma coisa. O Senhor manda que nós sejamos corajosos. E vocês estando aqui na frente, vocês estão mostrando para Deus que vocês são corajosos. O Senhor fala que Ele vai dar ânimo para vocês a partir de hoje. E que essa luta que vocês têm enfrentado não é mais de vocês a partir de agora, porque Ele está guerreando com vocês. Então, a hora que vocês saírem da porta para fora, mesmo que o inimigo tente contra vocês, eu quero que vocês olhem para essa situação e digam: a partir de hoje, Satanás, essa luta não é mais minha. Essa luta é de Deus. Porque eu coloquei e fechei essa brecha diante do altar do Senhor hoje. Então, se você tiver que guerrear, você vai falar com Ele, com o Rei dos Reis. Amém? Feche seus olhos. Querido Espírito Santo de Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, ela foi ministrada, Pai. Que o Senhor coloque agora no coração dessas pessoas a fé que elas precisam, Deus, para que todo inimigo da vida delas seja destronado nesta noite, para que esses inimigos sejam enfraquecidos. E em nome de Jesus, que a unção do Teu poder, nessa fragilidade, nessa batalha que eles enfrentam, cada um que está aqui na frente, Pai, diante do Teu altar, tem uma batalha diferente. E a Tua palavra diz que o Teu Espírito, o Senhor conhece, o Senhor sonda cada coração. Por isso, nesta noite, meu Pai, eu peço em nome de Jesus que todas as cadeias que prendem caiam por terra. Os nossos pastores estão orando, colocando as Tuas mãos e liberando. E neste momento que a unção do Teu poder, Pai, coloque por terra todas as brechas, que todos os muros sejam fechados, que todo mal dê por retirada. Eu repreendo agora
da vida dessas pessoas, tanto no presencial quanto no online. Que o Senhor os faça mais do que vencedores. E eu repreendo da vida deles, do caminho deles, todos os maus, todo espírito de morte, todo espírito suicida, todo espírito de depressão, todo espírito maligno que age, Pai, contra a vida dessas pessoas, que eles sejam destruídos agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu dou uma ordem de saída, eu dou uma ordem de saída agora. Eu repreendo todo medo, eu repreendo toda insegurança, eu repreendo toda a incredulidade, eu repreendo todo ataque do inferno contra a vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. E que elas sejam tocadas pelo Senhor, que elas vivam, Pai, vitoriosamente, porque a Tua palavra, ela nos diz que nós somos mais do que vencedores. E em nome de Jesus, elas serão mais do que vencedores, porque a Tua palavra está sendo decretada. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal, casamento que foi destruído, que o Senhor restaure, em o nome de Jesus. Pessoas, Pai, que não conseguem honrar pai e mãe, em nome de Jesus, que seja destruído isso, Pai, em nome de Jesus. As pessoas que não conseguem ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença, eu peço em nome de Jesus, Pai, restaura a comunhão contigo, Deus. Restaura, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Ori canta labai, halamai ela cheire canta labai ela shuri canta labai ela si, halamachou tarabai ela si. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, toda depressão, todo mal, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, vai saindo agora, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, tarabayala si, ele canta, labayala cheire canta, caiala si, alamayala chore canta, labais. Pai de todo poder, de toda glória, vai tocando agora, Senhor, em o nome de Jesus. Que haja restituição de tudo aquilo que foi perdido, Pai, tudo aquilo que o inimigo roubou dos Teus filhos. Eu repreendo e dou uma ordem de saída e de restituição agora, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja alegria, que haja força do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Oh, tcharamayala siri canta labayala shi. Toca, Senhor, toca nessas vidas agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Que todo Senaqueribe caia por terra, em o nome de Jesus. Dá sabedoria, Pai, dá discernimento do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Dá estratégias, o Senhor que está guerreando essas guerras, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Que toda doença agora, ela seja destronada e destruída em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de rejeição caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Todo mal, tudo aquilo que o inimigo está tentando, Pai, está destruído agora em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. O Teu povo se posiciona diante do Teu altar, e a bênção deste altar alcança a vida deles agora, na necessidade de cada um deles, meu Deus. E em nome de Jesus, que eles sejam cheios, cheios da Tua presença. Em o nome de Jesus, leva eles a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Se revela a eles, meu Pai, em o nome de Jesus. Que eles tenham, Pai, momentos com o Senhor, que eles ouçam a Tua voz, que eles entendam, Pai,
o propósito de bênção que o Senhor tem sobre essas vidas. Em o nome de Jesus eu os abençoo. Aleluia. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.